Olá, nação, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. O Flamengo está se reapresentando hoje para dar início à série de treinamentos antes do jogo contra o Nova Iguaçu. O jogo será no próximo sábado, dia 30, às 17 horas. O Flamengo hoje está com uma penca de jogadores servindo as suas seleções, obviamente, e o que temos hoje dentro do Ninho é um time reduzido, porém teremos a chance de ver garotos da base que subiram, garotos que não têm oportunidade, como o próprio Matheus Gonçalves, entre outros, o Igor Jesus, que deve ter mais oportunidades, treinando para que possam ter condições de jogar no sábado. Vai que, Deus queira que não, vai que o Arrascaeta volte cansado, vai que o Varela já voltou, né, porque ele foi liberado para acompanhar o nascimento do seu filho. Mas vai que outros jogadores que estão servindo, o próprio Fabrício Bruno, que porra, foi elogiadíssimo pela imprensa inglesa por sua atuação contra a Inglaterra. Talvez ele volte cansado, não jogue. Então é bom o Tite preparar a molecada, porque provavelmente iremos precisar deles, né? Mas tá tudo certo, o Flamengo terá uma série de 5 treinamentos até o jogo, semana será pegada e vamos seguir. Dê uma olhada aqui nos adversários do Flamengo na Libertadores, como andam as situações deles. E eu vou abordar aqui o tema do Milionários, que será o nosso jogo da estreia. O Flamengo pega o Milionários na próxima terça-feira, vai a Colômbia, né? Milionários da Colômbia. Então vai subir lá numa altitude de 2,3, né, quilômetros de altura. Tudo bem, tranquilo. O Milionários está sambando de um jeito tão ridículo no seu campeonato colombiano que o Flamengo, cara, se meter o sub-20 naquele estádio lá, vai ganhar a partida. Não vejo uma outra condição que não a vitória. Cara, o Milionários é muito fraco. O campeonato colombiano por si só já é uma bagaceira total. Agora vocês imaginam, porra, um time que está na 15ª colocação de um campeonato que já é uma bagaceira. Tá entendendo? Então o Milionários está na 15ª, com 13 pontos em 13 jogos. Cara, isso aí só não é campanha de rebaixamento, porque falta só mais um pouquinho para eles se tornarem uma espécie de Vasco da Gama. Mas por hora eles estão na 15ª colocação. E eles têm, ó, nesse corte de 13 jogos, cara, 6 derrotas, 4 empates e 3 derrotas. Pô, campanha ridícula, ridícula. Por que eu tô falando? Tirando o perigo da altitude, a dificuldade da altitude, bola por bola, o Flamengo mete lá 11 reservas e ganha por 3-0 fora o baile. Eu tenho quase certeza disso. Então, por isso que eu falei num vídeo recente aqui que a gente não deveria ter essa preocupação de poupar jogadores contra o Nova Iguaçu pensando no Milionários, sabe? Milionários, sim, a gente pode colocar um time mesclado, fazer o nosso papel e vencer a partida com tranquilidade. Meu irmão, é só botar a bola no chão, não correr, deixar que a bola corra pela gente. Faz isso aí que a gente ganha a partida. Não tem outra parada. Mas mais pra frente falarei da situação do Bolívar e do Palestino. Vamos semana a semana, porque agora o bom da Libertadores é isso. Tratar de pouco a pouco, porque é um campeonato interessantíssimo, então devemos degustar com prazer e satisfação. Antes de seguir com o vídeo, queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal. Lembrando, galera, por favor, dá um bisu rápido aqui, ó. Quando você deixar a sua inscrição ativa, pelo amor que você tem ao Fla Cegueta, deem o like nos vídeos, compartilhem, respondam os comentários, porque só assim o YouTube vai entender que você está disposto a receber o conteúdo, sabe? A assistir os vídeos. Então, só a ativar o sininho, só deixar a inscrição ali ativa não funciona, porque o algoritmo do YouTube está ganhando personalidade, daqui a pouco eles estão tomando controle total, ao passarinho confirmando o que eu estou dizendo. Então daqui a pouco ele vai ganhar personalidade de tal maneira que ele vai entender de fato se você quer ou não assistir o material. Então a única forma dele realmente entender que você quer continuar assistindo ao canal é deixando o like nos vídeos, pelo menos um comentário com um emojizinho, uma palavra curta, qualquer coisa do tipo. Façam isso, você vai perder ali 30 segundos do seu dia. A única forma de realmente você ajudar o projeto é deixando esse engajamento. Só a inscrição não basta. Então, por favor, se inscrevam, ativem o sininho, obviamente, mas curtam, comentem, compartilhem, tá bom? Muito obrigado. Vai ajudar e vai ajudar muito. Lembrando também que, caso você queira se tornar um apoiador do canal, um parceiro, um patrocinador, enfim, é só enviar um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's do Zica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês anotarem direitinho, tá bom? É isso, cara.
Bom, o que temos para falar mais sobre o Flamengo numa semana que está começando agora, o Flamengo que estava de fora. Tá, dá uma última pincelada sobre a situação do Fabrício Bruno, que foi um dos maiores destaques da seleção no jogo aí contra a Inglaterra. O mundo inteiro aplaudiu o nosso zagueiro de pé, com exceção do Mauro César, o bronquinha da imprensa esportiva. Cara, eu tô para ver um dia o Mauro lançar 3 vídeos consecutivos ou fazer 3 participações lá no seu programa, lá na Jovem Pan, enfim, falando bem, feliz, satisfeito com o Flamengo, com as questões do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, porque, cara, o Mauro é assim, 3 pancadas e uma coisa maneira, 2 pancadas e uma coisa maneira, o cara tá sempre mais insatisfeito do que satisfeito, do mundo inteiro, como eu digo. O mundo inteiro aplaudiu o Fabrício Bruno, só o Mauro César que detonou o Fabrício Bruno, falou que não foi não fez nada demais, foi uma atuação comum, enfim, nada extraordinário, bababá. Pô, Mauro, pelo amor de Deus, cara. Sabe? A gente ficar pensando assim, complicado, cara. O Fabrício, cara, estreou na seleção, o cara nunca vestiu amarelinho, nem disputou os campeonatos de base do Brasil, então foi realmente a primeira vez que ele vestiu a camisa amarela. Jogo contra a Inglaterra, estádio do Wembley. Meu irmão, você como jornalista esportivo, estádio do Wembley. Quer um estádio mais tradicional que o Wembley? Quando a gente fala em estádio de futebol, só existem 2 na cabeça no populacho do planeta, meu irmão. É Maracanã e o Wembley. Não há mais nada além disso. E o cara estreou em Wembley contra a Inglaterra. O país que inventou essa bagaça a qual enche seus bolsos. Futebol. O cara não sentiu o peso da parada, jogou bem demais. E ele, além de ter ganho praticamente todas as bolas que disputou, o Fabrício, ele salvou o Brasil de levar o primeiro gol quando cara a cara com o goleiro, o inglês ia queimar a roupa do nosso defensor. O Fabrício foi lá e travou o chute do inglês. Aquilo encheu os olhos da imprensa inglesa e de todo mundo a qual acompanhava a partida. Então o Fabrício teve uma atuação seguríssima e o jornal lá, cara, esqueci o nome do periódico, é um dos grandes lá, falou que classificou a atuação do Fabrício como poderosa. Então o cara foi realmente poderoso de ter poder na sua função. Então, nota 7 por esse, ao The Mail, se eu não me engano. Enfim, nota 7 por esse, o outro lá parece que foi o The Sun, deu 7 também, um terceiro periódico deu outro, enfim, a imprensa brasileira a mesma coisa, geral seguiu a tendência. O cara jogou muito e vou te falar, hoje, meu irmão, o Fabrício Bruno é de fato o melhor zagueiro brasileiro em atividade que temos aqui, né, no nosso território. Tem zagueiro bom lá fora? Claro que tem, mas o Fabrício, pra mim, é o melhor. Tanto aqui, e se a gente sacudir o balaio do futebol, lá fora o Fabrício Bruno também não deixa a desejar em nada contra nenhum dos zagueiros que lá estão, seja brasileiro, seja estrangeiro. Flamengo hoje tem no seu plantel 4 zagueiros por excelência. Infelizmente, um destes já está obsoleto pela idade, não pela capacidade técnica, que é o Davi Luiz, porém os outros 3, meu irmão, tu pega os 3 e fala, quem vai vestir a camisa da seleção, quem vai para a Copa do Mundo? Tanto faz, os 3 têm condições de ir e dar conta do recado. Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. E Mauro César, durma com esse barulho, por favor. Seja mais coerente e menos bronquinha, porque, pô, gosto de você demais, meu irmão. Gosto de coração. Mercado do Flamengo segue basicamente da mesma coisa. O Flamengo vai dar uma trava na renovação de contrato do Lohan, talvez punindo o garoto um pouquinho pela pirraça que ele fez, a qual abordei no vídeo anterior também. Isso aí já está assunto superado. Questões de contratação, somente especulações. Tem o volante do Porto, agora apareceu um outro volante também de Portugal, publicado pelo site de Político Antagonista. Agora, o que o antagonista tem a ver com o Flamengo, com o futebol? Mas, tá, enfim. Acredite quem quiser na informação do antagonista. Antagonista é política e não esporte. Enfim, do mais é isso. Flamengo não pode contratar ninguém pelo simples fato da janela estar fechada. Agora, quando bater o dia 1º, aí a coisa vai mudar. A coisa vai mudar porque as cadeiras serão sacudidas novamente e vai vir gente pro Mengão. Vai vir gente pro Mengão, tenho certeza disso. E quando chegar a janela do meio do ano, meu irmão, aí sim vai ser um salve-se quem puder de forma derradeira, porque é a principal janela, já que os europeus estão de férias, estão remontando seus elencos, e aí a gente também ganha muito dinheiro porque vende muitos jogadores, e ao passo que temos a oportunidade de comprar grandes craques.
Para fechar o vídeo, quero abordar um último assunto aqui que é sobre a SAF. A SAF foi novamente falada nesta semana do Flamengo e eu assisti aqui uma análise de um youtuber que ele aborda a parada do seguinte ponto, a qual eu já penso há muito tempo. Cara, de fato, o Flamengo precisa virar SAF, o Flamengo realmente precisa vender parte do seu patrimônio para a SAF. Por quê? Os exemplos, seguindo a análise do rapaz, os exemplos que temos hoje no futebol brasileiro de SAF são basicamente todos estes exemplos fracassados. Por quê? Ó, vamos lá. 777 no Vasco da Gama. Olha o que é o Vasco da Gama. O Vasco não melhorou em nada. O Vasco continua a mesma porcaria de sempre. Não consegue sucesso esportivo, não consegue sucesso de organização, não consegue sucesso de investimento de patrocinadores. Tem o dinheiro da 777, nada mais que isso. O seu presidente Pedrinho não tem poder algum. Cara, o Pedrinho é impedido até de assistir os treinos dos próprios jogadores ali, do próprio clube. Então, cara, é isso. Igual o Alexandre Matos foi demitido, assim, sumariamente, sem direito de contestação nem nada. O que é aquilo? Quando você vende uma coisa para alguém, aquela coisa passa a ser daquela pessoa. Então ela que manda naquela coisa. O futebol é assim. Vendeu o Vasco para 777, acabou o poder de qualquer pessoa que trabalha no Vasco, a não ser as pessoas da 777, tá entendendo? Então, é legal tu ver isso no teu clube, seria bom a gente ver isso dentro do Flamengo. Claro que o Flamengo não vai vender a maioria do seu patrimônio, venderia apenas uma fatia, mas essa fatia seria aquela parada, seria uma sementinha plantada ali, a qual poderia germinar e trazer, né, frutos podres para dentro do clube. Então, bom, Vasco, exemplo de SAF, exemplo ruim. Cruzeiro do Ronaldo comprou, a gente achava que ele iria colocar o Cruzeiro com sabe, com poderio novamente. Tá, continua a mesma coisa de sempre. É o mesmo Cruzeiro da Série B, porém na Série A. E se eles não tomarem cuidado, vão cair nesta temporada. Cruzeiro segue em crise, o elenco do Atlético Mineiro é muito superior, a organização do Galo é muito superior, então até agora o Ronaldo Fenômeno não conseguiu fazer nada no Cruzeiro. Outro exemplo aqui é Bahia lá do Grupo City, tá melhorando um pouquinho, mas ainda está aquém. Esse ano que eles tomaram vergonha, compraram o Everton Ribeiro, tá tentando fazer um trabalho melhor, mas tá, assim, naquela situação, mais do mesmo. O Bahia não vai se tornar o Real Madrid nem tão cedo, né? Então a SAF lá do Bahia também tá no chove no molha. Entre outros aí, cara, se a gente parar pra pensar, quem mais é SAF no Brasil? Tem que puxar na memória. Eu sei que tem mais clube aí que eu não tô lembrando agora, mas é isso. Palmeiras não é SAF, tem lá a mecenas deles, que é a Leila, que abre o bolso e bota dinheiro por conta própria. A mesma coisa que era o Fluminense lá da antiga Unimed, então tudo certo, isso não é SAF, é outro modelo de investimento. O Bragantino pode ser considerado SAF? Talvez sim, porque a Red Bull comprou, mas o Bragantino é clube, entre aspas, pequeno, não é gigante, entendeu? Então também não serve como exemplo, embora estejam vivendo seu relativo sucesso de acordo com seu tamanho. Mas tá, trazendo de volta ao Flamengo, vai valer a pena a gente ver o nosso Flamengo na mão de pessoas? O Flamengo tem uma história centenária, quase 130 anos, né? Por aí, né? De história, ganhamos tudo que ganhamos, temos uma saúde financeira invejável, sabe? Todos os clubes brasileiros invejam o Flamengo, até mesmo os palmeirenses, que daqui a pouco a Leila sai fora, a parada vai desandar. Flamengo não, o Flamengo se autossustenta, o Flamengo é autossustentável. Então o Flamengo tá muito bem financeiramente, né? Tem só de superávit, tem mais de 350 milhões por temporada, e eu tenho certeza que em 2025 vamos atingir 2 bilhões em arrecadação. Anota o que eu estou dizendo, eu sigo convicto nessa ideia. Títulos a dar com pau, depois que realmente a gente se organizou, o que não faltou dentro da nossa sala de troféus são os títulos. Então, por que pensar em SAF, já que o nosso projeto é mais do que vencedor? Somos referência para o mundo inteiro olha pra gente, fala da gente. E, cara, referência para o mercado e o terror dos adversários. Então, SAF hoje seria um grande retrocesso, seria um baita tiro no pé, seria uma forma de colocar em risco tudo aquilo que fora construído. Então, Flamengo, não caia em história de SAF, não por agora. SAF é para aqueles clubes que estão com pires na mão. Aí vão dizer o seguinte, lá fora todos os clubes gigantes da Europa pertencem aos investidores, e isso nos Estados Unidos já vem de longa data, é a cultura americana, já que lá eles inclusive tratam seus clubes como franquia. Inclusive os clubes nem sede tem, meu irmão. Tipo, sei lá, vamos dar exemplo assim, parece grotesco, mas não é. O New York Giants, por exemplo,
clube lá da NFL. Eles podem simplesmente amanhã dar na telha deles e se mudar pro Texas, sabe? Sair de Nova York e comprar uma sede no Texas e continuar com a mesma camisa, porém jogando em outro estado. É assim, a franquia funciona desta forma. Então, baseado nessa alegação, a gente pode falar, o mundo, é a modernidade, né? Então, por que não transformar os clubes do Brasil, todos eles, em SAF, né? Só que assim, cultura americana é uma parada e investimento europeu é outra parada. Lá na Europa dá certo porque lá a gente fala de gigantes que colocam realmente bilhões. Não é um John Textor do Botafogo que chega e coloca 100 milhões. É um russo louco que chega lá no Chelsea da vida e coloca 1 bilhão logo de cara, sabe? Então a parada lá é brincadeira pra gente grande. Então, pra ter SAF, meu irmão, ou o cara chega e joga logo 1 bilhão de cara, ou então não adianta de nada. É o que está acontecendo. A SAF no futebol brasileiro não está adiantando de nada. Bom, penso pelo menos, essa é a minha forma de pensar. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito dessa situação. Vocês queriam ver o Flamengo sendo transformado em SAF? Né? Eu já digo aqui que acho que não. Vocês vão seguir pela minha linha de pensamento, mas vamos tecer um pouco sobre o assunto. Do mais, sobre as 4 linhas, falaremos do Flamengo nos próximos vídeos, as novidades acontecendo, obviamente. Por hora, é isso. Meu povo, muito obrigado. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, obviamente deixando o seu engajamento. Curtam, comentem, compartilhem. Fiquem bem, tenham todos um excelente início de semana. Vamos que vamos, vamos trabalhar firmes. E é isso aí, fiquem com Deus. E a todos eu digo o seguinte, saudações rubro-negras, muito obrigado, valeu.